Muito que bem, agora sim eu quero voltar a falar da evolução da safra com quem entende, que é um especialista em sementes, especialista em plantio, que é o professor Alexandre Gazzola, que está conosco direto de Erechim. Alexandre, muito boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, João, boa tarde pelos produtores, estamos de volta. Pois é, você deu uma descansadinha, parabéns para você. Nós alertamos, viemos sempre falando, o Gazzola sempre dizia, pessoal, esperem as chuvas, não percam a safra, não percam a semente. E aí deu no que deu, e muita gente tentando fazer o replantio. Pergunta direta e objetiva, tem sementes para todos? Tem semente de soja ainda para replantio, Gazzola? Exatamente, João. O produtor precisa entender que nossa dinâmica, cada ano é um ano. Para fazer o plantio, a gente tem que ter o cenário pré, pós e durante, né? Então, é uma análise mais complexa que tem que ficar na memória do produtor daqui para frente, né? A gente precisa lembrar muito disso, né? Com relação às sementes, grande parte das regiões tem disponibilidade ainda. A gente tem que sempre rever que a semente tem uma curva pós-colheita de decréscimo de qualidade, né? Então, essas sementes estão na câmara fria, elas estão estabilizadas, né? Então, grande parte dos produtores de semente de soja tem disponibilidade de semente, não da cultivar que o produtor quer, mas aí consegue fazer o jogo com cultivares similares, né? Então, acredito que nós não tenhamos, assim, uma falta grande a nível de Brasil, salvo algumas regiões que a gente está vendo que realmente não tem mais, João. Mas aí dá para dizer que 90% tem. Tá, mas se ele quiser avançar para a safrinha, aproveitando as chuvas, como é que está o posicionamento da oferta de sementes para milho, professor? Isso, nós estávamos falando de soja, né? Milho, Sim. acreditamos que também, porque como teve uma redução na safrinha, muitas empresas recolheram sementes que não estavam vendendo. Então tem que ver como que vai ficar esse posicionamento em termos de safrinha, né? Porque ela reduziu a nível do Brasil. Eu participei de algumas discussões de milho. A nível do Brasil, a gente vislumbrou muito essa redução. Então, a princípio, temos oferta de semente de milho em abundância para o produtor. Tá, agora a gente vai fazer aquela pergunta clássica, né, que o produtor sabe que não há uma recuperação na produtividade, porque perda é perda. Mas será que a soja resiste? É uma planta, como se diz, uma planta resistente? Eu quero mostrar uma soja nascida com sinais evidentes de tombamento, como você explicou muito aqui, professor Alexandre. Vamos para a Cidrolândia, Davi, o vídeo enviado pelo Fernando Brits, mostrando as dificuldades para a soja prosseguir, né, com esse calor. Vamos lá, Davi? 2 telas, por favor. Olha aí, professor. Cadê a gente? Bom, de longe assim é difícil ver, né? Mas mostra outra, Davi. Ah, tem uma outra aí mostrando o tombamento, Davi. Bom, tudo bem. O professor já explicou muito o que vem a ser isso. Tem chance de recuperação, professor? A planta que tombou já não recupera. Ela pode até emitir uma ramificação, mas ela é improdutiva, né? Ela não tem pontos produtivos, né? Então, a planta que tombou, a planta que morreu, não recupera. Tem que ver a quantidade no stand, se a gente tem planta suficiente para suprir. Aí é uma característica muito da região, fertilidade e cultivar, né? Porque a soja tem o que a gente chama de plasticidade, que é ocupar a capacidade de ocupar espaços vazios. Ela engalha mais, né? Quando ela tem espaço sobrando. A gente sempre fala que essa capacidade ela é muito presente quando eu tenho uma falha, mas quando eu passo a ter 2, 3 falhas, as plantas têm um espaço muito grande que elas não conseguem suprir o que a planta individual supriria, né? Então, com certeza tem percas, toda lavoura com falha tem percas, né? Mas ela pode ter um bom potencial dependendo do quanto de plantas eu perdi. Digamos, meu padrão de plantas para uma condição ideal era 250 mil plantas por hectare, eu fiquei com 200, eu perdi 50, é significativo? Tem que ver a distribuição da perca na lavoura, são faixas longas ou é uma planta só por espaço, eu consigo compensar, então tem que ser feita essa análise. Mas a gente viu muitas lavouras nos últimos dias que têm capacidade de se recuperar sim, João. Não produzir Sim. a mesma coisa, mas se recuperar. Sim, mas ao mesmo tempo a gente vê problemas na fase de enchimento de grãos. Muito. Vamos para Lucas do Rio Verde, com um vídeo enviado pelo meu amigo Marcos Mânica. Ele mostra anomalias nas vargens, professor. Não estão enchendo os grãos e quando tem o grão está com um problema grave. Olha aí na palma da mão do produtor, as vargens já apresentando essa foto aí, professor. Olha o grão, né? O que está acontecendo, Alexandre?
É exato, a gente precisa lembrar assim, ó, todo o estresse que ocorre no estabelecimento deixa a planta suscetível. Nós já vínhamos discutindo isso. Cuida do estabelecimento, cuida do plantio, dentro da possibilidade da região. A gente sabe que foi horrível o plantio esse ano, porque isso interfere no decorrer. Então, a planta que teve uma suscetibilidade ao estresse, uma exposição ao estresse muito grande no início, ela está mais adepta à presença de patógenos, ela se defende menos. Então, a ocorrência da anomalia, ela pode ser mais presente esse ano. Assim, ó, o que a gente tem que pesar, que a gente já entende bastante da anomalia, a gente já sabe os principais produtos que têm que ser aplicados, mas mesmo assim a minha planta está suscetível. Ela estando suscetível, ela fica mais exposta a patógeno. Então, sim, vai vir com mais intensidade. Então, o produtor não pode errar as aplicações, tem que ficar de olho na lavoura para tentar minimizar. Pode ser que ele não elimine por completo, mas minimizar é a palavra-chave. Minimizar percas, plantando bem, fazendo um bom manejo sanitário. Professor, nesse momento que as chuvas estão chegando, né? Claro que o pessoal está numa ansiedade brava, o pessoal do Paraná agora está com um calor terrível lá, o problema do Mato Grosso desceu para o Paraná. Que mensagem você deixa para os produtores, sem querer chamar atenção, sem falar que fica a lição, nada disso? Qual é a mensagem de esperança que você traz para os produtores nesse momento, à luz de recuperação, das chuvas chegando e das dificuldades enfrentadas pelos produtores nesta safra? Exatamente, exatamente. Eu acho que a gente precisa ter cautela, né? A gente passou informações muito consistentes no decorrer do ano, né? Existe percas, as percas, na minha opinião, elas são maiores do que está vindo os relatórios, na minha opinião, elas são maiores. Claro que o Brasil é muito grande, o Sul ainda tem safrinha, outras regiões, São Paulo ainda tem regiões plantando, o Brasil é muito grande, mas nós temos percas significativas, Mato Grosso tem percas significativas, isso a gente não pode deixar, mas a gente precisa tirar uma lição disso, tanto de safra, a importância de, mesmo assim, continuar com o manejo fitossanitário nas áreas que não perderam tudo, né, as áreas que têm potencial de recuperação, identificar essas áreas e seguir o ciclo. E ter um olhar, ter um aprendizado em cima disso, João. Eu vejo que muitos produtores, me desculpa a expressão, mas não aprenderam com a safra. Aprender com a safra é comprar bem, vender bem e plantar bem, manejar bem. Muitas vezes a gente acaba esquecendo alguma dessas etapas. Então, eu sempre digo, é nos anos ruins que a gente forma bons produtores, bons técnicos. E esse foi um exemplo, João. E nós tivemos um grande formador, né, Gasola, que foi o nosso grande amigo Dirceu Gassen, né? Que ele dizia, além de tudo, para você olhar planta por planta, né, aquele metro quadrado ali, para você ver a planta e ter em mente sempre isso, trabalhar com capricho. Não é culpa do produtor a falta de chuvas, mas as providências e o aprendizado, sim, é importante que o produtor fique com essa mensagem, né, do Dirceu Gassen. Capricho, né, professor? Exatamente, exatamente, João. E caprichar agora no plantio do milho, né, João? As próximas regiões estão colhendo soja aí, já estão entrando com algodão e milho. Então, pegar todos o que nós ensinamos aqui de plantio e fazer um bom plantio do milho. Lembrando que nós temos também a possibilidade, em algumas regiões de cerrado, de trigo, né? Então, também o trigo ele é um pouco mais para frente, março, abril, né? Mas tem a possibilidade do trigo também para quem não conseguir fazer o milho. Tá. E amanhã, porque nós recebemos muitos vídeos do Emerson Pérez Câmara, lá de Camaquã, nós vamos dar destaque na alternativa que os gaúchos estão apresentando com o sulco camalhão, aproveitando o declive dos solos, que naquela área plana do sul do Rio Grande do Sul, mas com declive, a água desce, eles criam sulcos e seguram a água lá embaixo, volta para cima, uma coisa muito bonita, e nós vamos abrir espaço amanhã para falar do cultivo através de sulcos, leiras, sulco camalhão, como eles chamam. Professor, por hoje, muito obrigado pela sua volta aí, muito obrigado pela sua atenção. Amanhã contamos com você novamente para a gente analisar as dificuldades e os avanços da produção brasileira. Professor Alexandre. Obrigado, grande abraço. A gente se vê amanhã.